Muito bem, eu quero mostrar nesse vídeo como você pode construir uma automação utilizando o ActiveCampaign. Ele é uma ferramenta incrível, é uma das principais ferramentas do mercado internacional. Grandes players do mundo todo utilizam o ActiveCampaign, não só pela sua qualidade, mas por conta de todos os recursos que a ferramenta entrega. E o mais legal do ActiveCampaign é que, mesmo que você esteja começando agora, o plano mais básico do ActiveCampaign fornece para você os principais recursos, como, por exemplo, a automação. Plano mais básico. Enquanto outras ferramentas, também ferramentas muito boas, não possibilitam que nós possamos usar o recurso de automação no plano básico. E um empreendedor, uma pequena empresa que está começando no digital, que está começando a executar campanhas online, essa empresa ela quer investir o menos possível em ferramentas e o máximo possível em campanhas de tráfego para atrair pessoas para a página de captura, para landing page, para, enfim, para o lugar que a empresa quiser, para o lugar que o empreendedor quiser. E o investimento nas ferramentas ele tem que começar mais baixo e está tudo bem se, à medida em que o empreendedor cresce, esse investimento, esse custo, você decide como você quer ver isso, mas enfim, à medida em que o empreendedor cresce, está tudo bem se o preço da ferramenta também aumentar. Mas é legal que ela comece menor para quem está começando. E o ActiveCampaign é uma ferramenta muito parceira dos empreendedores, das pequenas empresas que estão começando e acaba acompanhando, né, esses empreendedores e essas empresas ao longo da jornada enquanto eles crescem. Muito legal. Então vamos lá, chega de teoria aqui, vamos para a prática. Vou colocar na tela deixa eu mudar aqui minha posição. Beleza, acho que aqui está legal. Nós já estamos aqui na tela de automação. Presumo que você já tenha alguma noção aí do ActiveCampaign, porque eu vou focar aqui na automação e quero ser o mais breve possível. Não vou detalhar, não vou destrinchar aqui o recurso de automação. Eu vou mostrar para você como que você cria uma automação básica, tá? Eu vou mostrar aqui em poucos minutos. E vamos começar, sem mais delongas. Então, vou criar uma automação, clicando no botão azul aqui no canto superior direito, criar automação. Vou começar do zero, ele tem aqui alguns exemplos disponíveis, inclusive aqui ó, em Language, você pode selecionar português e ele disponibiliza algumas automações configuradas aqui ó, em português, para você começar, inclusive para você estudar, né? É muito legal para isso. A título de estudo, você pode usar esses templates, esses modelos que o ActiveCampaign disponibiliza para você. Eu vou utilizar a opção começar do zero para o nosso vídeo. Vou continuar, ele vai carregar aqui, beleza. Ele carrega e ele já mostra aqui uma telinha para o gatilho inicial, que é a forma como o lead, como o contato vai entrar na sua automação. O que vai ativar essa automação? É o gatilho que vai ativar o início dessa automação. E nós temos aqui muitas opções. Por exemplo, eu posso enviar um e-mail para minha base de contatos e criar, obviamente, eu vou criar uma automação antes, planejadamente, e aí eu posso enviar um e-mail para a minha base e quando os leads abrirem o e-mail, eles vão entrar nessa automação. Quando eles abrirem o e-mail, essa automação vai ser automaticamente ativada. Isso é muito legal, muito legal. É assim, dá para você fazer muita coisa de forma estratégica, muita coisa.
Então nós temos aqui, quando o visitante, ou melhor, o lead, o seu contato, abre o e-mail ou lê o e-mail, né? Quando ele clica no link de um e-mail que você enviou, quando uma determinada página é visitada, olha só isso aqui que legal. Quando uma determinada página é visitada, é possível você ativar uma automação. É óbvio que você já tem que ter esse lead na sua base. Que mais? Isso é essa opção aqui, tá? Por exemplo, abre o e-mail, obviamente, né? Você já vai ter esse lead na base. Muito bem, vamos lá. Eu vou selecionar a opção preenche um formulário, para a gente não ficar muito, para a gente não demorar muito com o vídeo aqui. Então, cliquei aqui nessa opção e aqui ele me dá qualquer formulário ou eu posso selecionar um formulário específico. Eu vou deixar qualquer formulário. Aqui é muito legal isso aqui, viu? Presta bem atenção. Você tem a opção uma vez e a opção múltiplas vezes. O que significa isso? Pode ser óbvio para você, mas para muitos não é. Executa uma vez ou executa múltiplas vezes? Isso significa o seguinte: quando um visitante preenche o formulário, se eu mantenho uma vez, ele só vai poder percorrer essa automação uma única vez. Isso se ele usar o mesmo e-mail, tá? Daqui uma semana, se ele resolver percorrer essa automação novamente, ele vai preencher o formulário, mas a automação não vai entrar em ação. Ela não será executada, porque eu defini aqui que o gatilho está definido para uma única vez. Ele só pode preencher o formulário uma única vez. Depois ele até vai poder preencher o formulário, mas ele não vai executar a ação, a automação. Beleza? Então eu recomendo deixar múltiplas vezes. Isso é muito útil, porque um lead pode preencher o formulário, percorrer a automação até um determinado ponto, ou até mesmo passar por toda a automação, não comprar. Ele pode não comprar o seu produto, seja o seu curso, seja o seu workshop, seja a sua mentoria, ele pode não comprar. Só que pode acontecer dele voltar novamente em uma semana, em um mês, mais de um mês, e desejar preencher o formulário de novo. Ele tem novamente o interesse no seu produto. Se você deixar uma única vez aqui nessa opção, ele vai preencher o formulário e não vai passar pela automação. Então isso não faz sentido para você, não faz sentido para o seu negócio. Então eu recomendo aqui sempre deixar múltiplas vezes. Talvez você tenha alguma situação muito específica que você queira deixar uma vez, mas eu recomendo deixar múltiplas vezes. E aqui você tem algumas outras formas de segmentar, né, a pessoa. Você pode segmentar de várias formas. Por exemplo, você tem um formulário que a pessoa ela preenche o nome, telefone e o país, por exemplo. Então você pode segmentar aqui o seguinte: se ela preencher o formulário e ela for do Brasil, então ela vai para um caminho. Ponto. Depois você pode criar um outro formulário, por exemplo, dependendo de quantos caminhos você tiver. Você pode criar um outro formulário e um outro gatilho, na verdade, desculpa, não é um outro formulário. Você pode criar um outro gatilho e nesse outro gatilho você definir o seguinte: se ele selecionar o país Portugal, por exemplo, então ele vai percorrer esse caminho. Então, essa opção de segmentação é útil para essa situação, tá bom? Eu quase não uso porque você tem uma outra forma para executar essa segmentação. Então, eu praticamente não uso isso, mas é uma opção que você tem. Eu vou adicionar aqui o gatilho de entrada. Adicionando o gatilho de entrada, ele já pede uma ação. Ou seja, a pessoa preencheu o formulário, a automação vai começar. O que você quer que eu faça? Eu sou a automação. Você preencheu o formulário, o que você quer que eu faça agora? Então, normalmente a gente envia um e-mail, né? Então, vou selecionar aqui a opção enviar um e-mail. Agora, vamos criar esse e-mail. Clico no link aqui para criar o e-mail. Ele vai carregar. Agora, eu vou dar um nome para esse e-mail. Eu vou escrever o seguinte. Eu vou dar um nome aqui, por exemplo, mentoria
Mentoria AX Boas-Vindas. Criar. Beleza. E ele já abre aqui para eu começar a redigir o meu e-mail. Vou selecionar aqui a opção clássica e em seguida selecionar o modelo de e-mail. Tem algumas opções aqui, mas eu já tenho um modelo que eu criei manualmente aqui. Vou selecionar ele. Tem aqui já o meu nome, o meu e-mail e vou dar um assunto para esse e-mail. Eu vou colocar aqui o seguinte: boas-vindas apenas. Boas-vindas, por exemplo, à mentoria. Pronto, continuar. Inclusive, lá naquele assunto eu posso usar o nome dele, tá? Eu posso, por exemplo, aqui, ó, no assunto, eu posso pegar uma variável aqui que foi o nome que ele preencheu lá no formulário. Então, olha só, eu poderia colocar aqui, ó, first name, coloco uma vírgula aqui, boas-vindas à mentoria. Ou eu posso colocar aqui entre colchetes, só para ele ver o nome dele no assunto, e colocar aqui, ó, boas-vindas à mentoria. Legal, né? Vou fechar aqui. Beleza, vou presumir aqui que a gente já escreveu o e-mail e vou avançar. Ele vai salvar aqui o e-mail, ele mostra um resumo para a gente conferir se está tudo certo, né? Vou mudar aqui o endereço. Esse endereço, você pode ter endereços diferentes, né, para aparecer lá no rodapé do e-mail. Isso é muito útil caso você tenha negócios diferentes, endereços diferentes, então isso é muito útil. Aqui são opções que você tem, por exemplo, para monitorar a abertura do e-mail, monitorar o rastreamento de link, monitorar se a pessoa respondeu o e-mail, né? Monitorar através do Google Analytics também, é uma opção que você tem para configurar no ActiveCampaign. Eu vou simplesmente finalizar aqui. Beleza, ele está carregando. Agora ele volta para a automação. Vou salvar. Pronto, já temos o nosso e-mail aqui. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar um tempo aqui. Uma condição. Eu primeiro vou colocar um tempo para guardar um dia. Depois de um dia, ele vai executar uma condição. Ele vai fazer o seguinte. Olha só. Se a condição mais... Aqui ele mostra o seguinte, olha, mostra várias opções aqui para eu... como opção para eu criar uma condição, né? O que é uma condição? Se acontecer tal coisa, faça isso. Se acontecer outra coisa, faça aquilo. Tá? Basicamente é isso. Então, vamos usar aqui, ó, condições mais populares. Vamos usar abril. O que é o abril? Abril e-mail. Então, vou selecionar ela. Abriu qualquer campanha ou e-mail ou um e-mail específico. Eu vou colocar aqui o seguinte, ó, mentoria AX Boas-Vindas, criada hoje, dia 22/6. Vou adicionar. Legal. Agora é o seguinte, o que ele está fazendo aqui? Preencheu o formulário, ele vai receber o e-mail, ele vai percorrer aqui, ó, vai receber esse e-mail. Se passado um dia, o sistema vai conferir, ele vai verificar. O lead abriu esse e-mail de boas-vindas? Aí ele vai fazer assim, ó. Se ele abriu, sim, não é? Ele abriu. Então, vamos para esse caminho. Se ele não abriu, então vamos para esse caminho. O que eu costumo fazer com automações simples? Eu pego aqui, ó, e adiciono vá para. Aí, essa opção me permite voltar o lead lá para o e-mail de boas-vindas. Então, o que acontece? Se passado um dia ele não abriu o e-mail, ele volta para cá. O que significa isso? Passado um dia, no mesmo horário, se ele não abriu o e-mail que foi enviado para ele ontem, novo e-mail é enviado para ele, ou melhor, o mesmo e-mail é enviado para ele. Eu poderia criar um novo e-mail aqui, com um assunto diferente, o que é recomendado, tá? Porque às vezes ele viu o assunto lá, por algum motivo passou batido, não se interessou,
aí você pode criar um assunto diferente, com um pouco mais de curiosidade para ele abrir. Mas, como é um e-mail de boas-vindas, eu não tenho muito interesse de criar uma curiosidade enorme para ele abrir esse e-mail. Então eu simplesmente volto ele para cá e aí ele vai receber esse e-mail de novo após um dia. Ele vai receber esse e-mail de novo. Essa é uma opção que você tem, tá? Só que ele vai ficar num loop aqui até ele receber esse e-mail. Enquanto ele não, ou melhor, até ele abrir esse e-mail. Enquanto ele não abrir esse e-mail, ele vai receber ele o resto da vida. Então, é uma opção que você tem. Talvez não faça sentido para você, talvez faça, mas é uma opção. Vamos lá. Vamos continuar. Então, será que ele abriu o e-mail, né? Será que corresponde à seguinte condição? Então, ele abriu o e-mail. Então, beleza. Se ele abriu o e-mail, eu vou enviar um novo e-mail para ele. Eu tenho aqui o e-mail de boas-vindas, eu vou simplesmente copiar o e-mail de boas-vindas e vou editar. Ele já vai abrir aqui para eu editar esse e-mail. Então agora eu vou mudar o assunto aqui desse e-mail. Eu vou deixar aqui fulano, veja essa aula exclusiva. Pronto. E vou fechar. Aí aqui eu vou escrever o e-mail, colocar o link para aquela aula exclusiva. Beleza, vou avançar. Tá salvando aqui. Mostra novamente um resumo. Eu vou finalizar. Aqui eu não tenho nada para alterar. Ó, tenho sim. Nome da mensagem. Como eu copiei o e-mail, então agora eu vou deixar assim, ó. Nome, mentoria. Aí eu vou colocar assim, ó, primeira aula exclusiva. Finalizar. Beleza. E agora ele volta para a automação. Então, olha só. Aqui eu posso seguir adicionando novas condições. Eu vou adicionar mais uma aqui para você ver. Ou melhor, vou cancelar aqui. Eu tenho que, antes de adicionar a condição, sempre tenho que adicionar um tempo aqui. Então, vou aguardar. Eu posso aguardar um tempo ou eu posso aguardar até uma condição específica. Então, por exemplo, eu quero aguardar até ele abrir o e-mail ou até ele clicar no link. É uma opção que nós temos. Eu vou deixar aqui aguardar mais um dia. Aguardar mais um dia e vou colocar uma nova condição. Agora é abrir o e-mail novamente. Então, eu vou colocar abrir o e-mail, primeira aula exclusiva. Ok. Então, se ele abriu esse e-mail, ele vai para esse caminho. Se ele não abriu esse e-mail, ele vem para esse outro caminho. O que agora nós vamos fazer? Nós vamos pegar aqui, ó. Vamos criar um novo e-mail. Vamos copiar o e-mail. Cadê ele? Vamos selecionar ele primeiro aqui, ó. Primeira aula exclusiva. Vamos copiar e editar. Ele vai abrir aqui para editar o e-mail. Agora nós vamos editar aqui, ó. Vamos editar o assunto agora. Agora eu quero que ele fique mais curioso. Então, first name. Você vai perder essa aula? Ok. Vou fechar. Aí aqui eu posso inclusive deixar o mesmo conteúdo no corpo do e-mail. Eu só alterei o assunto porque eu quero deixar ele mais curioso. Eu quero que ele abra esse e-mail. Então, beleza, eu vou deixar o mesmo conteúdo. Eu vou avançar. Então, olha, é o mesmo e-mail, né? Então, aqui eu posso fazer o seguinte, ó. Mentoria AX, primeira aula. E vou fazer o seguinte, ó. É o e-mail 2. Então, é o mesmo e-mail, só que enviado pela segunda vez. Porque eu quero que ele abra. E agora eu mudei o assunto. Então, tá aqui, ó. Você vai perder essa aula? Vou finalizar. Muito bem. Ok. Então, aqui, ó. Você vai perder essa aula? Então, o que vai acontecer aqui? Vamos lá, vou minimizar um pouco aqui para você talvez ter uma visão mais ampla da tela.
preencheu o formulário, abriu o e-mail. Passou um dia, ele abriu esse e-mail. Então, ele abriu, passado um dia, ele vai receber essa primeira aula exclusiva. Então, vamos lá. Preencheu o formulário na segunda-feira. No mesmo momento, ele recebe um e-mail de boas-vindas. Na terça-feira, ele vai verificar, no mesmo horário, tá? Ele vai verificar. A pessoa abriu o e-mail. Se ela abriu o e-mail, então, isso na terça-feira, ele vai enviar um novo e-mail, que é a primeira aula exclusiva. Show! É isso aqui, bem simples. Na quarta-feira, passado mais um dia, na quarta-feira, ele vai verificar novamente. Ele abriu o e-mail da primeira aula exclusiva? Não, ele não abriu. Então, eu vou enviar o mesmo e-mail que a primeira aula exclusiva, porém com assunto diferente, que eu alterei aqui. Então, é o e-mail 2 agora, olha só. É um assunto diferente. É o que normalmente todo mundo altera, porque ele não viu o conteúdo do primeiro e-mail ainda. Então, não adianta nada eu alterar o corpo do e-mail. O que é relevante aqui é alterar o título do e-mail, o assunto do e-mail, porque eu quero forçá-lo a abrir esse e-mail. Então, beleza. Ele veio para cá. Agora, eu vou determinar o seguinte aqui, ó. Nós vamos criar a aula 2. Vou pegar aqui o e-mail 1, vou copiar ele. Beleza, vamos lá. Muito bem. Vou alterar aqui o assunto. Fulano, a segunda aula está demais. Pronto, bem simples. Ok, aqui vou colocar o corpo do e-mail, o link para a segunda aula, beleza, vou avançar. Vamos mudar o nome aqui desse e-mail. Vamos colocar a segunda aula exclusiva e finalizar. Então, vamos supor que nessa sequência, nessa campanha, nós temos apenas esses e-mails. Temos o e-mail de boas-vindas, a primeira aula exclusiva e a segunda aula exclusiva. Vamos supor que temos somente isso. Aqui, a gente pode finalizar essa automação. Então, acabou. Ele não tem mais para onde ir. Se ele abriu todos os e-mails, não tem mais para onde ir. Eu poderia novamente aqui adicionar uma outra condição para fazer o mesmo que eu fiz com o primeiro e-mail, com a primeira aula. Se ele abriu a primeira aula, veio para a segunda aula, certo? Se ele não abriu, ele recebe um novo e-mail, que é o e-mail da primeira aula, agora com um assunto diferente. Eu poderia fazer o mesmo aqui com a segunda aula, criar uma nova condição e aí falar para o sistema, olha, se ele não abriu o e-mail, envia novamente para ele esse e-mail, porém com um assunto diferente. É o caminho mais legal. Eu poderia fazer essa condição várias vezes, tá? Até ele abrir. Ou até você entender que agora chega, tá? Então, beleza. Eu entendi que agora chega aqui no primeiro e-mail. Então, na primeira aula. Enviei a primeira aula, verifiquei se ele abriu ou se ele não abriu. Ele não abriu a primeira aula. Aí ele foi aqui, o sistema fez a verificação. Abriu, foi para cá. Não, ele não abriu, ele veio para cá com a primeira aula com um novo assunto. Só que dessa vez ele novamente não abriu o e-mail da primeira aula. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar e vou adicionar um vá para e vou levar ele para o e-mail da segunda aula. Então veja só, como é que está essa campanha aqui? Visitante, o contato, o lead, cadastrou no formulário. Recebeu um e-mail de boas-vindas. Depois de um dia, o sistema vai verificar. Ele abriu o e-mail de boas-vindas? Se ele abriu, vem para a primeira aula. Se ele não abriu, o sistema vai enviar novamente o e-mail de boas-vindas para ele. Eu acho que não está legal isso aqui. O que eu vou fazer? Eu vou tirar isso aqui e vou adicionar novamente um vá para. E o que eu vou fazer? Eu vou direcionar ele para a primeira aula.
Então, se depois de um dia ele não abriu o e-mail de boas-vindas, ele vai receber o e-mail da primeira aula. Porque o e-mail de boas-vindas é só um pedaço de texto com as boas-vindas e não é o mais importante aqui. O mais importante são as aulas. Então, se ele não abriu o e-mail de boas-vindas, tá tudo bem, ele vai receber a primeira aula, tá? Aqui, olha só que coisa, né? Como a gente mudou no meio do caminho aqui, veja só, não tem sentido ter essa condição. Não tem sentido, eu posso simplesmente deixar o aguarde um dia, não é mesmo? Por quê? Porque se eu estou verificando se ele abriu e se ele não abriu eu não vou fazer nada, então eu poderia deixar simplesmente vindo aqui, né, o lead seguindo para a primeira aula. Não preciso fazer essa verificação. Então nós vamos pegar aqui, ó, vamos excluir essa primeira condição. E aqui você tem que tomar muito cuidado. Eu vou clicar em excluir e aí ele te pergunta, olha só, se você excluir este campo, precisamos saber o que você deseja fazer com todas as ações que estão dentro do se outro. O que significa isso? Se eu excluir essa condição, ele precisa saber o que você quer fazer com o restante aqui. Você quer excluir tudo? Ou você quer excluir somente uma das condições? Então, nós vamos fazer o seguinte aqui, ó. Nós vamos clicar em excluir e eu vou remover, ou melhor, eu vou manter apenas selecionado o sim, ou manter apenas selecionado o não, ou remover os dois. Então, nós vamos manter apenas selecionado o sim. Eu vou dar ok, ok novamente, pronto. Então, nós removemos aquela condição e agora a automação está fazendo o seguinte, ele vai preencher o formulário, vai receber o e-mail de boas-vindas imediatamente. Após um dia, ele vai receber a primeira aula exclusiva. Após mais um dia, o sistema vai verificar se ele abriu a primeira aula. Se ele não abriu, ele vai receber um novo e-mail. Então, vamos fazer diferente? Olha só, ele preencheu o formulário na segunda. Ele recebe o e-mail imediatamente de boas-vindas. Na terça-feira, ele recebe a primeira aula exclusiva. Na quarta-feira, o sistema verifica se ele abriu a primeira aula. Se ele não abriu, ele envia novamente um e-mail da primeira aula, porém com um assunto diferente. Mas é quarta-feira e ele está recebendo de novo o e-mail da primeira aula, que foi recebido ontem, terça-feira. Beleza. Aí o que vai acontecer? Se ele não abrir esse e-mail, olha só, eu vou fazer o seguinte, eu vou até, tem um detalhe faltando aqui, ó. Eu vou fazer uma condição aqui. Vou colocar aqui, ó. Colocar uma condição. Se, cadê? Aqui, ó, e-mail 2. Primeira aula exclusiva, e-mail 2. Então, se ele abriu a primeira aula, se ele abriu, vem para cá. Só que eu vou ter que colocar aqui. Ah, não, peraí, eu estou fazendo coisa errada aqui, ó. Deixa eu excluir isso. Vou excluir essa condição. Eu vou manter o sim. Beleza. Só que eu preciso colocar um tempo aqui, né? Porque, veja só, ele recebeu o e-mail na quarta-feira, o segundo e-mail que é referente à primeira aula, porque ele não abriu o primeiro. E aí, ele vai seguir para a segunda aula, mas quando ele vai receber a segunda aula? Do jeito que está aqui, ele vai receber os dois e-mails no mesmo momento. Ele vai receber esse e-mail e já vai receber o e-mail da segunda aula. E não faz sentido. Então, vamos colocar um tempo aqui. Vamos colocar mais um dia. Pronto. Então, o que ele vai fazer? Ele vai enviar na quarta-feira um novo e-mail referente à primeira aula, agora com um assunto diferente. E, independente dele abrir ou não, depois de um dia, ele vai receber o e-mail com a segunda aula. E aí, a nossa automação é encerrada. Legal? Então, essa automação ela é bem simples para você ver como é que funciona o sistema de automação do ActiveCampaign. Mas aqui você tem uma infinidade de possibilidades para automatizar o marketing das suas campanhas. É, na minha opinião, a melhor ferramenta.
Agora, se você curtiu esse vídeo, deixa uma curtida aí e me fala o que você achou. Me diz aí, você curtiu essa ferramenta? Você já usa o ActiveCampaign? Qual é a automação mais complexa que você tem aí? Comenta aí, escreve aí nos comentários para eu saber. Valeu? Um forte abraço e até a próxima.